E já estamos aqui com a Rita Nascimento, mais conhecida por La Dolce Rita, que é um nome italiano. E só mesmo começar a dizer, já estiveste em Itália, não é já? Sim, sim. Podes falar um bocadinho italiano, só porque eu adoro, mais nada? No. Ok, mas deixamos para uma próxima. Adesso non parlo italiano, adesso portoghese. Muito buono, bene. Não, já estou esquecida, já. Eu vivi lá em 2008, portanto Ok. já prescreveu. Já prescreveu Já o não- curso já não- de já não de falo. línguas. Estamos aqui na tua cozinha, que é onde tu gravas os teus vídeos, e desde já dizer que é uma cozinha fantástica. Estou a adorar Obrigada. estas luzes, é uma coisa muito bonita. E focando agora no teu caminho pessoal, eu achei curioso que quando fui ver a tua biografia, tu estudaste teatro. Foi. Também já prescreveu, já Também foi há prescreveu. muito Não há tempo. aqui ainda, guardas ainda algumas coisas ou não? Se calhar guardo, mas acho que no subconsciente, não, quando estou a trabalhar, e nomeadamente pronto, quando estou nas minhas atividades, que é a gravar os vídeos ou dar cursos, eu não estou propriamente a pensar que é uma representação, mas provavelmente alguma coisa deve ter ficado lá no meu subconsciente e se calhar uso sem perceber. E tu passaste, como estava a falar inicialmente, passaste por Itália, passaste por muitos países, também estiveste nos Estados Unidos, Sim. Inglaterra. Agora pergunto, que profissões é que tu executaste? Como é que foi esta viagem? Foi sempre dentro do mundo da pastelaria? Olha, quando eu vivi nos Estados Unidos, não, fui ser au pair, sabes o que é? Au pair. Au pair. É, Sim. dá um toque francês, mas não é francês. O nome tem origem francesa, Ok. mas na verdade eu era babysitter das Ah. crianças. É um programa de intercâmbio onde tu vives com uma família, vives como parte da família. Eu por acaso tenho uma amiga que já fez isso na Alemanha. Isso é que aquilo é estranho, é muito imersivo, não é? Sim, é porque tu vives mesmo, pronto, como se fosses parte da família e no meu caso, pronto, eu tomava conta das crianças e estive lá um ano a fazer isso. E depois também, na altura eu fazia teatro ainda, então eu à parte estudava teatro. E depois, quando vivi nos outros países, já foi então na parte, a trabalhar na pastelaria. Deixa-me ver aqui um mapa mental. Estás em Portugal, depois vais para os Estados Unidos, estás a estudar teatro, Sim. vais ainda para os Estados Vou Unidos para os no Estados contexto Unidos. de teatro, Sim. enquanto és au pair. Au pair, Oh, sim. très bom. E depois voltas para Portugal Sim. e depois vais para Londres. Não, depois fui para a Espanha. Ok, depois também estiveste em Espanha. Estive em Espanha onde estudei pastelaria. Ok, Eu estive tiraste o curso precisamente lá. Em que cidade é que foi? Sevilha. Ah, sim senhora, cidade muito Sim. quente, das mais Sim, pequenas da muito Europa. Quente, sim. E então estive em Sevilha. Depois de Sevilha fui para a Itália, depois de Itália fui para o país de Gales. Não é bem? Ok, não foi. Eu pensei em Inglaterra. Era o Reino Unido. É o Reino pronto. Unido, ok. Aquilo é ali, é tudo junto. E então, pronto, depois já voltei e aqui estou. Ou seja, focaste profissionalmente no mundo da pastelaria e o que eu te pergunto é, tu tens já 5 livros editados que falam muito da pastelaria portuguesa, mas certamente também falas da pastelaria internacional. Sim, é claro, porque é um bocado inevitável, porque para já, nos países todos onde eu estive muito em contacto com a pastelaria típica desses países. E depois também conheci muitas pessoas de todo o mundo que também estavam a trabalhar nesses sítios comigo. E depois eu também gosto muito, então acabo por juntar coisas muito típicas portuguesas e do mundo. Também levavas para lá, por exemplo, tu ias se calhar para esses países, também certamente retiravas, ou seja, algumas receitas que ias aprendendo, alguma cultura gastronómica desse país, mas também levavas alguma coisa portuguesas. Sim. Qual foi assim um prato que alguém tenha ficado surpreendido com um prato português? Olha, nem foi de doces, mas em todo o sítio que eu fui que fizesse bacalhau à brasa era Sim, sucesso. eu ia dizer, a única maneira, pastel de bacalhau não é bem um doce. Sim, ou pastéis de nata, as pessoas também gostavam Sim. muito, e agora então é uma moda, não é? Mas o bacalhau à Brás triunfava. Triunfava. Tu também tiveste, porque é curioso, dentro do mundo da gastronomia e cultural, tiveste aqui uma grandes viagens, também fizeste, penso eu, que gelados artesanais. Foi. Que é um processo, eu gostava que explicassem lá em casa, porque eu nunca, foi daquelas coisas que me interessam, mas nunca fui pesquisar como é que é o processo de fazer um gelado artesanal, como é que funciona. Olha, gelados é a coisa que eu mais gosto de comer. Se A algum sério? dia me dissessem qual é que vai ser assim a tua última refeição, se pudesse eu escolher gelados. Então, para mim, fazer gelados sempre foi uma coisa que eu fazia já antes de estudar pastelaria. Sempre me interessei muito por fazer gelados, porque o meu interesse principal era, obviamente, comê-los, não é? Primeiro. Sim, é um objetivo, Sim. ok. Então, depois, quando eu fui para a Itália, estive na Itália, onde é assim, a meca dos gelados e onde fiz A meca dos alguns. gelados. E depois, quando voltei para Portugal, olha, foi uma coisa acidental. Eu não tinha intenções nenhumas, mas contrataram-me de um restaurante para fazer o menu
das sobremesas e eles trabalhavam com uma empresa de gelados. E então, eu como precisava de alguns gelados para complementar as sobremesas, fui a essa empresa explicar um bocadinho como é que eu queria os gelados para as sobremesas do restaurante. E então, pronto, acabei o trabalho no restaurante e na empresa dos gelados contrataram-me. Contrataram-te para fazer, para continuar lá a fazer com eles. E então foi muito engraçado, porque eles também estavam no início. E eu não sou mestre geladeira, que isso é uma coisa à parte. Mestre geladeira é um bom título. Não, é porque existe mesmo os mestres geladeiros. Tiveste alguma formação profissional ou foi as ruas do gelado que te ensinaram? Não, os mestres geladeiros é uma formação e estuda-se mesmo a arte da gelataria, é uma coisa à parte, não é como tens a pastelaria, é muito ampla, mas depois, por exemplo, tens quem se forme só em padaria, em pão, ou tens em chocolataria, coisas só com chocolate, e depois tens a parte dos gelados. Eu não sou formada especialmente nisso. Mas o que eu tentei fazer foi aportar os meus conhecimentos de pastelaria aplicados aos gelados. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é transformar sobremesas, imagina um arroz doce, um pastel de nata, em sabor de gelado. Eu já provei gelado de pastel de nata e fiquei muito surpreendido. E depois tinha bocadinhos, espero que sim, se calhar, porque era muito bom. Tinha mesmo pedaços, às vezes, de massa folhada. Achei curioso. Porque o mundo da gelataria ainda para mim é um mistério, profundo mistério. Quando eu descobri que existe gelado, se não estou enganado, com sabor a bacalhau. Isso é outra... é mais por graça, acho eu. É marketing, eu acho. Acho que ninguém vai comer um gelado de bacalhau. Mas, por exemplo, eu ainda hoje para mim tenho o pistácio, pistácio. Como se diz? Pistácio. Eu ainda acho engraçado haver um gelado de pistácio. É tão bom. Porque eu não percebo, é um fruto seco na minha cabeça. Sim, então é como a amêndoa. Sim, ok, percebo. Existe gelado de amêndoa, existe gelado. Nós. Ok, também amendoim. Realmente é todo um mundo, mas de facto é curioso esse teu percurso. E agora tu, ora bem, tiveste toda esta experiência, quando é que tu começaste então o teu canal? Quando é que começaste e decidiste, ou para além de querer fazer coisas e trabalhar nesta área, ou foi sendo paralelo? Quando é que começaste a dedicar, ou seja, criaste esta identidade La Dolce Rita? Olha, isso foi porque eu nessa altura tinha uma marca que se chamava La Dolce Rita, de bolachas eram umas misturas para as pessoas fazerem em casa. Era um conceito que eu trouxe dos Estados Unidos, que lá era muito comum e cá não havia, que era, tu compravas uma mistura para fazer brownies ou para fazer cookies, chegavas a casa, misturavas com ovos, manteiga e fazias os cookies. E então eu tentei trazer essa ideia para Portugal, era uma marca que se chamava La Dolce Rita, daí o nome. E então, como era uma coisa tão nova... A marca chamava-se La Dolce Rita, que é uma coincidência? Não é coincidência, é que a marca é que deu origem ao canal. E depois a marca ficou pelo caminho e o canal sobreviveu e ficou com o nome. Eu na altura, as pessoas às vezes viam assim, eu tentava mostrar às pessoas e como o conceito era tão novo, as pessoas diziam, mas isso é o quê? Mas são bolachas esmigadas? Não percebiam. Então eu pensei, eu vou fazer vídeos para explicar este conceito. Então comecei a fazer os vídeos. Na altura jamais me passou pela cabeça ter um canal como eu tenho agora, dedicado a fazer receitas. Na altura era para eu divulgar essa marca. E depois os vídeos começaram a ter aceitação, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a introduzir, pensei, olha, a minha ideia era captar clientes, vou captar mais clientes fazendo vídeos a promover. Assim, de vez em quando umas receitinhas e tal, já que pronto, tinha este background meu de pastelaria, fazer para complementar e tal. E depois às tantas, olha, por coisas, não é? Porque comecei a fazer muitas outras coisas, a marca acabou por desisti de fazer porque a logística já não estava a conseguir acompanhar e então a marca ficou pelo caminho, o canal seguiu e ficou com o mesmo nome. Como é que tu chegaste à pastelaria mesmo? Que eu devia-te logo perguntar isto inicialmente. Olha, eu cheguei pela gula. Ok, é uma boa. Eu sempre gostei de fazer porque eu gostava de comer. Eu nasci muito gulosa. Mesmo eu, desde pequena, que eu sempre sou sedenta por doces. Eu passava numa pastelaria e ficava... Sim. Sempre, desde pequena. Mas nunca imaginei fazer disto uma profissão. Porque eu já sou muito antiga, não é? Sim. Sim. 27 anos aí. Sim. E então... Safaste. Sim, eu tenho. Então, na altura, hoje em dia tu
quando a gente fala em pastelaria, hoje em dia é muito abrangente este conceito e há muitas coisas de pastelaria. Mas quando eu era mais nova e quando sobretudo eu estava a pensar numa profissão futura, a pastelaria, o conceito de pastelaria como profissão, era só aquela pastelaria que nós víamos, sei lá, da Bola de Berlim, daquelas pastelarias de rua. Não era propriamente isso que eu me via a fazer. Então eu nunca equacionei que fosse fazer pastelaria como uma profissão. Então fui, na altura, pronto, estudei teatro, estudei outras coisas, e só depois, quando eu estava nos Estados Unidos, é que lá estava a acontecer um bocadinho um movimento de pastelaria mais criativa, e foi quando eu pensei assim, não, mas espera aí, isto se calhar eu gostava de fazer. Depois quando voltei para Portugal, já me tinha tirado um bocadinho do meio do teatro, sentia-me um bocadinho deslocada, comecei a pensar que se calhar tinha que optar por outros caminhos, e a pastelaria para mim fez-me sentido nessa altura. E mantendo esta ideia, e de falar em golosas, vamos fazer uma pequena pausa, porque falar em golosas, vamos ver uma entrevista da nossa querida Luana, que vai ter uma entrevista também incrível como ela é sempre. Um beijinho para a Luana. Pá, foi uma belíssima entrevista, Luana. Olha, um beijinho para ti. Gostava muito que estivesses cá. Tu também acho que ias gostar de conhecer a Luana. Ela é gulosa, não é? Ela é golosíssima, ela é uma rapariga querida. Mas ela merece, porque ela pode gostar muito de doces, mas também ela é um doce por si só. Pronto. Eu perguntava por curiosidade, qual é que é o teu doce? Porque eu sou de Leiria e nós temos conheces Brisas do Lis? Com certeza. Com que certeza. felicidade adoro, que é. Adoro. Porque eu adoro Brisas do Lis, já muito pessoal. Tudo que leva amêndoa e gemas, não é? Sim. Que é os ingredientes principais das brisas, para mim. Eu adoro. O doce de ovos é a minha vida. Eu ia perguntar qual é o teu doce conventual ou tradicional português. Eu sei que é cruel para o mundo, para uma pessoa que tem uma entrega emocional. Mas não te vou escolher nenhum doce, mas vou-te dizer que todos os que tenham amêndoas e doce de ovos. Portanto, podemos incluir as brisas, podemos incluir o teclameco, que é um bolo típico alentejano. Todas essas coisas assim, cheias de doce de ovos e sobretudo com amêndoa. Eu gosto muito, é o meu doce favorito. Não me perguntaste, mas vou dizer. Pronto, é ovos moles. Pronto, qualquer coisa que leve ovos moles é bom. É incrível, é incrível. Falando também de incrível, tu já tens, penso eu, que 5 livros editados. Tu agora tens este livro, posso tirá-lo aqui, que se chama, eu gosto aqui deste é um nome muito direto. Primeiro de tudo, belíssima capa, está muito bem na foto. Está, uma bolachinha pequena. Está aqui com uma bolacha. Isto foi montagem ou havia mesmo uma bolacha deste tamanho? É a macro bolacha. Receita, espera aí. Ok. É a última, chama-se a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote. E é a última receita? Com certeza. Está aqui a Lola, que é a minha tua cadela lindíssima. Pronto, isto é uma bolacha gigante. É do tamanho para aí 3 cabeças. Não, 3 não, tu tens cabeçudo. Eu sou muito cabeçudo. Sou muito cabeçudo. Ok, olha, um dia fica aqui a promessa que eu vou tentar fazer, mas isto é difícil porque não é fácil. Bolachas, eu sei que dizes que é fácil. Mas só uma, já vi, só fazes uma. Ok. Ou seja, ou e falhas podes comer uma, eu só comi uma bolacha esta. Este livro também, posso agora falar de alguns que já publicaste. Estes livros estão disponíveis aonde? Para a malta lá em casa que quer comprar? Em todo lado. Livros. Ok, acho que é bastante. Sim. É bastante. Portanto, desde aquelas livrarias mais comuns até hipermercados. Ok, e como é que surgiu, ou seja, o desafio para criar um livro? Foi algo natural para ti ou foi alguém desafiou ou foi uma coletânea de receitas? Olha, o primeiro livro que eu fiz surgiu por um convite da editora, já desta uma dentada. Só dizer que temos aqui o melhor marcador da zona centro de toda a capital, porque isto é muito bonito. Sim, não, já viste uma régua atrás? Tem, ok. É para medir as bolachas. Ok. Está tudo pensado. Tu consegues, com um esforcinho, até dá para calcular quanto engordaste o raio, depois também. Fazer depois as contas. Então, olha, o primeiro livro surgiu... eu fiz um trabalho para uma editora, fiz uma colaboração com eles e correu bem, e depois a partir daí surgiu a ideia e o convite para o primeiro livro, que é aquele ali dos gelados. E é a vida secreta dos gelados caseiros. Que engraçado, ok. E então depois desse, pronto, depois surgiram os outros, mas temos, só para dizer a malta lá em casa interessado, sobremesas. Eu achei este nome engraçado. 555. Porquê? Porque todas as sobremesas do livro fazem-se em até 5 minutos, com no máximo 5 ingredientes e custam no máximo 5 euros. Isso é perfeito. Eu que estudei na faculdade e vivi sozinho. Sim, é uma coisa perfeita. Não, perfeito para ti e para toda a gente. 555 tudo super simples. E tens uma pastelaria em casa e um bolo por semana. Sim. Que são livros também. Ou seja, isto já começaste. Qual foi o primeiro livro que fizeste? Foi o dos lados que foi há quantos anos? Só para perceber aqui.
Foi há 7. Ok. Saiu Há há 7 anos. E de facto, É gelados. quase um por ano, é uma média de um por ano. Já fizeste, por exemplo, um bolo de gelado, deve ser o teu grande. No livro dos gelados tem um bolo de gelado. Que é bom porque os americanos têm muito essa cultura. Pois Eu não têm, sabia pois têm. que eles têm muita cultura de gelados. Sim. Por falar em gelados, vamos ver agora uma entrevista do nosso amigo Luís, que é. É um gelado, se fosse um gelado era para um calibre, porque é lindíssimo. Um abraço aí ao Luís, pá, vai fazer uma boa entrevista dentro dos possíveis, que ele esforça-se minimamente. Um beijinho, Luís, 5 saudades tuas. E Luís, que belíssima entrevista, olha, por falar coisas belíssimas. Fui desafiado aqui pela nossa amiga Rita. O que é que vou fazer? Vou fazer alguma coisa, cozinhar. Então, que gostas tanto de bolachas, não é? Exato. Vamos fazer umas bolachinhas bem típicas portuguesas e bem típicas aqui da minha zona, que são umas areias. As areias? Gostas? Eu gosto muito. Chama-se areias, porque é que... Não se sabe bem se o nome vem por causa do sablé, que é uma bolachinha francesa e que significa areias, e que significa areia, na verdade, e que terá sido traduzido, mas como é aqui da zona de Cascais, também há uma alusão aqui às nossas belíssimas praias. Ok, isso de facto é uma praia. E é uma receita que é infalível e muito fácil para depois tu repetires em casa. Está a subestimar a minha incapacidade. Não, repara, é uma receita 1, 2, 3. Ok. Por causa das porções? Sim, isso leva uma parte de açúcar, 2 de manteiga e 3 de farinha. Então é muito fácil de lembrar. Por exemplo, 100 gramas de açúcar, 200 de manteiga, 300 de farinha. Ok, é só mesmo só isso? Só isto. É assim, malta, lá em casa, se eu falhar, não vão abaixo, tentem a receita, vocês conseguem. Não vais falhar, tenho eu acredito. Vamos então proceder à confecção, disse isso. Agora, com o poder investido em mim pelas artes pasteleiras, vamos fazer aqui um truque e os ingredientes vão aqui aparecer. Tudo o que vamos precisar por enquanto. Então já estamos aqui com os ingredientes. Rita, por favor, dentro dos possíveis, tenta-me ensinar esta arte. Vou tentar salvar as bolachinhas. Ora, então é assim, temos aqui os ingredientes principais, como eu já te disse há bocadinho, o açúcar, a manteiga e a farinha. Vamos usar também um limãozinho, porque eu acho que tu gostas de limão, Gosto não é? de limão. Pronto, então agora o que vamos fazer, super simples, vais colocar a manteiga, que está assim molinha, e o açúcar nesta tigela. A ordem é igual? É indiferente, indiferente. Está bom assim? Tá bom. E estes restinhos? Bem, rapa bem, não é? Porque está aí, isso é o equivalente a 3 areias, pelo menos aí. Ok. Pronto. Depois vais pôr o açúcar e vais misturar só até estar tudo integrado. Então agora posso só botar? Podes tudo de uma vez. Tumba. Agora. Tá. Então, mas é suposto isto... É só misturares, enquanto deixares de... Fica assim tipo um creme. Quando deixares de ver o açúcar, que é exatamente o que está praticamente a acontecer, vais juntar a raspinha do limão. Pá, o meu braço cansa-se. Não, já está bom. É Já só está? isto. Estás a ver? É que às vezes as pessoas pensam que têm que trabalhar muito. Mas A na parte verdade, para mim ok. fazer bolachas é super simples, porque a gente só quer misturar os ingredientes. Então, este limãozinho que já está lavadinho, isto é um raspador supersónico. Eu nunca vi um raspador tão estranho. Tecnologia da NASA. Assim? Não, assim, isso é um violino, isto é um raspador, vá. Ok. Mas espera, então... Ai, eu estou a fazer... Tu consegues. Ao contrário. Tá. Epá, gosto de cheiro de limão. Estás com algum problema nos braços? Relaxa, Ana, relaxa. Ok, estamos. São só areias, isto não é... Estou a ter dificuldade. Dá só uma mexidela para integrar bem aí as raspinhas de limão. Só para dizer que lá em casa, isto começou esta receita com a Rita a dizer-me até tu vais conseguir fazer isto. Eu já noto no teu olhar e na tua voz alguma... Já perdeste a crença Não, ainda estou confiante, absolutamente confiante. Agora, pasma-te, porque vais juntar a farinha toda de uma vez e vais misturar a farinha, está feito. Se eu trocar, digamos, o sentido de... É mito urbano. É mito urbano, Mito não é? Eu tinha essa ideia que não se pode, que fica incoerente, não sei. Não. Isso é aquelas coisas que não fazem sentido. Agora, se quiseres, literalmente, podes pôr a mão na massa. É? Sim. Ok. Vais só misturar isso tudo e... de repente vais ver que fizeste uma massa. Ok, mas isto... Ok. Estás orgulhoso? Estou desconfortável, não minto. Isto tem esta componente, mas estou muito orgulhoso. Estamos aqui já a um nível muito primitivo aqui. Olha, já estou aqui a mandar massa. Não faz mal, isto é tudo... Tu costumas cozinhar com a tua cadela às vezes ao lado? Sim, ela é que limpa o chão depois. Ok, é um sistema muito eficiente. Olha, tens algum problema de pôr a tigela na mesa? Não. É que é muito mais prático. Dá-te mais estabilidade. Não sei, para mim, o que estava mais de perto, não sei explicar.
explicar o porquê. É magnético. Olha, eu tenho uma má notícia para te dar, mas tu já fizeste a massa das areias, já está feito. Já está feito? Já está feito. Mas mesmo É estes isso. Sim, isso agora juntas, vais aí, apertas e já está feito. Está feito. E agora, como é que é o processo? Que esta Agora parte... o processo é, pronto, olha, ora-me esta dificuldade, vais tirar porçõezinhas, assim, mais ou menos, do tamanho das areias e vais fazer uma bolinha, faz tu. Posso? Precisas de usar as duas mãos. Uma faz. bolinha ou Sim. uma chapinha? Não, Tipo... rola nas mãos para fazer uma bolinha. Ai, vai. Agora mostra lá. Não, está muito bolinho. Não, está bom, está perfeito, é isso. É agora isto? vou-te buscar um tabuleiro, vais pôr Ok. aqui, vou-te deixar aqui e vais pôr aqui, exatamente, pronto. Agora convém ficar mais ou menos todas do mesmo tamanho. Homogéneas, ok. Porque senão, quando forem a cozer, umas ficam mais cozidas que outras. Pronto, vais apertando a massa e fazendo sempre bolinhas. O meu problema com a doçaria é que eu fico muito ansioso para comer isto. É mesmo uma ânsia. Mas esta receita é boa para ti, porque já viste, é super fácil de fazer. Agora vai ao forno, já agora digo-te, para ficar já com a receita toda sabida, vai ao forno a 180 graus para uns 10 minutinhos. E depois, gostas de canela? Eu gosto de canela, sim Pronto. senhora. Então, se gostares de canela, quando elas saírem do forno, passas por uma mistura de açúcar e canela. Se não gostares de canela, passas só por Só açúcar. por açúcar para ficar com Com aquelas areias. o arealzinho. Sim. Ok, que Sim. bonito. É isso, há uma assertividade nos teus movimentos. É incrível, porque há uma confiança na massa que eu não tenho. Vou-te ensinar aqui outro truque, vá, para tu melhorares da próxima vez. Fazes assim um rolinho com a massa e depois... Tu te comeste massa, Não, sim. vou-te perdoar. Ou não? Estou um bocado com medo com a faca. Ok. Agora vai ao forno. Opa, e estão aqui tão bonitas. Orgulhoso? É assim, eu nunca fui pai, mas a sensação, se for Bem. mais ou menos parecida com esta, deve ser incrível. Muitos filhos. É muitos Vais ter bastantes que trabalhar aqui, muito. uma ninhada valente. Agora, qual é que é o processo final? É assim, como é que estás de sensibilidade nas mãos? Vai, tu consegues. Entretanto, nós também estamos a chegar ao fim do programa. Respira. Pá, as minhas pontinhas aqui dos dedos, ok, mas sim, de facto, são muito bonitas. São. Entretanto, o Convém não programa- esmagar, não é? Eu esmaguei aqui, foi um bocado um reflexo. Estamos a chegar ao fim do programa, foi um programa. Muito obrigado por ter estado connosco, por teres Obrigada me ensinado E esta arte. obrigada por teres feito as areias para o lanche. Opa, eu espero que sim. Se bem que eu quero só pedir desculpa, se calhar, agradecer pelo apoio, mas também pedir desculpa por alguma falta de facilitismo pasteleiro. Não, ficaste, da minha parte. até te vou aumentar a nota agora para 7. Ok, Pronto. agora fico muito feliz. Entretanto, lembrar malta lá em casa que o CC Street Edition volta todos os sábados em sítios diferentes. Sexta-feira, às 4h30, no estúdio. E domingo de manhã, fresquinhos ainda, tem às 10h30, vem o programa. Se calhar aí por volta das 10h20 metem umas bolachinhas a fazer. Estas belíssimas areias que eu estou aqui a queimar, mas estou muito feliz. Eu ajudo. Mas Podes. isto vai ficando mais... A parte boa é que isto vai ficando mais fácil. Elas vão arrefecendo. Rita, mais uma vez obrigado por tudo. Foste Obrigada, incrível, foste eu. impecável e muito paciente. E obrigado, malta, por acompanharem. Pronto, agora terminas tu.